Shalom para você. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Estive ausente, viajando, pegando umas férias. E hoje eu gostaria muito de compartilhar com você sobre o texto que está no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13. E esse texto que nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 em diante aqui. Diz assim: certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Porém, os dirigentes da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus a havia curado no dia de sábado. Essa é uma história muito interessante daqui da palavra de Deus, que nos fala de uma mulher. E essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Não era uma doença qualquer, ela tinha um espírito de enfermidade. E aqui a mantinha presa, e o texto diz, por 18 longos anos. E ela andava encurvada. Então essa mulher tinha um espírito que a mantinha encurvada, e ela era uma mulher corcunda. Então é uma mulher que ela, durante esses 18 anos, você imagine ela olhando o tempo todo para o chão, talvez uma corcunda muito grande, muito grave, né? Um peso sobre ela, tremendo nas suas costas. E essa mulher, ela não tinha uma visão adequada. Ela sempre estava olhando para o chão e a sua cosmovisão de mundo era aquele mundo do chão. Ela não podia endireitar-se, ela não podia olhar para frente, ela não podia olhar nos olhos das pessoas, olhar o mundo como a gente olha, não é? Porque ela estava enferma com esse espírito que o texto diz que a mantinha presa. E durante todos esses anos, essa mulher padeceu dessa situação. E isso acontece muitas vezes conosco também. Às vezes nós também somos aprisionados, andamos corcunda, e nós não conseguimos olhar, não ter esperança ou ver coisas melhores por certas situações onde a nossa cosmovisão ou a nossa visão seja apenas uma visão local. E nessas minhas férias eu estive visitando vários lugares ali nos Estados Unidos. Nós visitamos Tennessee, visitamos também Kentucky, visitamos um lugar que chama Indiana. E numa dessas localidades nós encontramos aquele povo chamado Amish. É um grupo dissidente dos anabatistas no século passado, quando havia perseguição muito grande sobre eles. É um grupo também que veio da Suécia. Eles têm lá um idioma local deles mesmo, tipo alemão, e falam inglês. Esse povo, eles vivem só naquele lugar. E tem algum grupo também no Canadá. Eles vivem com as roupas daquele século, de 1780, 1800. Eles usam apenas cavalo e carroça, eles não usam tecnologia, eles não têm água, muitas vezes encanada, a água deles é pelo poço e se bombeia na mão. Grande parte deles não tem energia elétrica vinda do governo, eles não aceitam nada do governo, eles não têm hospitais, só estudam para aprender o idioma, não é? Rapidamente. Mas a cosmovisão deles local
é aquilo, eles não têm assim uma visão do mundo. E eu perguntei para uma mulher, no caso lá, se ela conhecia o Brasil, e ela nem sabia que existia o Brasil, porque eles não estudam geografia. Então a visão dela é aquela. E uma outra senhora, foi perguntado para ela se ela havia saído dali, daquela fazenda. Ela falou, olha, eu nasci aqui, a única coisa que aconteceu na minha vida, eu mudei dessa casa para outra. Então você imagine que você viver durante 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, morrer com essa cosmovisão. E são cristãos, mas eles estão vivendo assim. Então muitas vezes nós vivemos nessa visão errada. E essa mulher, ela não consegue ter uma visão de esperança, uma visão melhor da vida, porque esse espírito, que não é uma doença comum, é uma doença que aprisionou ela. Talvez o próprio Satanás, com certeza, né? Esse espírito diabólico, ele pode também estar na sua vida. Então, algumas situações que Satanás, ele nos aprisiona, às vezes no pecado, às vezes também em doenças, a ganância e tantas outras coisas mais. Às vezes a ganância nos torna escravos do dinheiro. Às vezes certo tipo de doença nos torna escravos do remédio. Às vezes uma depressão nos torna escravos do psicólogo, daqueles que atendem a gente. E no caso dessa mulher, ela está vivendo de uma doença diabólica, que ela está sempre olhando para o chão. Então Deus, Ele quer nos tirar disso. E Jesus então, Ele chama essa mulher para si. Ele disse, vem cá. Essa mulher, talvez ela não consegue olhar nos olhos de Jesus. Ela não consegue crer que esse Jesus pudesse fazer alguma coisa para ela. Mas Jesus a chama e disse, você está curada. E aquela doença, aquele espírito de enfermidade é repreendido e a abandona. E aquela mulher, ela se endireita. Então ela começa a ter uma visão nova do mundo. Ela começa a ver coisas que ela não viu. Ela começa a ver o pássaro, ela começa a ver as montanhas. Ela começa a ver o topo das árvores. E ela começa então a ter uma cosmovisão de algo extraordinário que Jesus havia feito por ela. Então você talvez possa estar nesse caminho, né, que está me ouvindo. A sua visão está limitada, você está só vivendo os problemas do casamento, os problemas da doença, os problemas do dia a dia, e tem tirado a sua paz, e você está vivendo realmente desta forma. Você está encurvada, você está encurvado pelas situações que a vida lhe colocou, ou o próprio Satanás. Mas Jesus, Ele continua te chamando para te dar a esperança, para te dar a cura. Então você não precisa viver uma vida sempre assim. Você pode mudar a sua história. Você pode tomar decisões hoje e ser uma pessoa que possa levantar os olhos e ter uma nova filosofia de vida, uma nova esperança. Talvez uma depressão que está te aprisionando, você pode ser liberto hoje. Que Deus possa fazer isso por você através de Jesus. Ele está te chamando para isso. Agora essa mulher, ela faz uma coisa. Ela vai até Jesus. Ela olha para Jesus. Ela entende que se Jesus pode fazer isso por ela, se ela não entende, mas Jesus entendia que Ele pode fazer isso por você. Mas os chefes das sinagogas ficam meio chateados ali, porque Jesus havia curado ela no sábado. Então o que Jesus faz? Jesus diz que o sábado era importante, mas aquela mulher era muito mais importante do que o sábado, e Ele a cura, e Ele a transforma, e Ele a levanta. E você é muito mais importante
do que qualquer situação pendente. Jesus está te chamando para você ter uma nova visão do mundo, para você poder olhar para o topo das árvores, olhar para o céu, para você sair daquilo que você está vivendo e ter uma vida nova. Conversando hoje ainda com uma senhora, minha esposa e eu, principalmente mais minha mulher, e ela disse para nós que ela tinha um grande desejo de visitar os seus parentes. E minha esposa perguntou onde eles moram. Ela mora nos Estados Unidos. São 2 sobrinhas, tem uma tia e uma outra mora em outro lugar. E a pergunta que minha esposa fez, por que você não foi? Você não tem dinheiro? Eu falei, não, dinheiro não é o problema, eu até tenho dinheiro, eles pagam as passagens. Então qual que era o problema? Estou dizendo todo dia, né? Eu vou falar assim, amanhã eu vou. E assim ela está mudando todo dia e os dias estão passando. Essa mulher ficou 18 anos assim. Se ela tinha 20 anos, foram quase 2 décadas. Quantas décadas você vai experimentar uma vida encurvada? Ore comigo, que eu quero te deixar aí tem um telefone nosso da igreja, você pode entrar em contato conosco e a gente pode estar orando por você. Que Deus te abençoe, levante os olhos, Jesus está te chamando, né, para mudar a sua história. Deixa aí o seu like, se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Shalom para você, até domingo, ou próxima semana, ou segunda, ou terça, como Deus nos permitir. Deus te abençoe.